Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez, não é? Seguindo aí o estudo do Tratado dos Vícios e das Virtudes da Beata Maria Conchita. Nós vimos na última vez, no último vídeo, nós vimos o sofrimento espiritual perfeito e o padecimento, né? É bom relembrar, acessando lá o último vídeo. E a última frase que nós vimos nisso foi o seguinte: sem dor não há alegria, a saber, não há oração, não há contemplação, nem sólida virtude. Então, sem a dor, você não consegue evoluir nisso, não consegue evoluir na oração e nem na contemplação, nem na sólida virtude. Ainda, nós temos aí o domínio de si, a firmeza, o vigor e a constância são o apoio e as armas com que se alcança a vitória. O domínio de si, a firmeza, o vigor, a constância são o apoio e as armas para alcançar a vitória. Então essa foi a última coisa que nós vimos no vídeo passado, né? Essa questão de que sem a dor você não consegue alcançar nenhuma virtude. Você não entra no estado de contemplação, você não consegue orar de forma adequada. Então, quem ama sofre, quem ama sente dor. Quando você tem o profundo desprezo por tudo, você não sofre. Aí você cai naquela coisa do amor próprio. Quem tem amor próprio muito exacerbado não ama ninguém. E aí nós vamos então para a mortificação. Vamos rever aqui algumas diferenças que a gente acaba se confundindo e não sabendo do que se trata. Então aqui no capítulo 40, no página 40, ainda do primeiro capítulo, né, a primeira família das virtudes, nós temos o seguinte, página 40. O sofrimento e a mortificação têm mais a ver com a alma, penitência e padecimento com o corpo. Eu acho que eu já falei aqui, né? A penitência é infringida por você mesmo. Então eu vou fazer penitência, então sei lá, vou ficar sem tomar café da manhã. É uma penitência. Ou então vou passar a noite, acordar 3 da manhã para rezar o rosário. É uma penitência. Não é? Então você vai penitenciando o seu corpo. Aqui se trata de coisas que você infringe ao seu corpo. Você vai fazer longas caminhadas, em vez de ir de carro para a igreja, não, eu vou a pé. E você começa a infringir essas penitências para o seu corpo. E o padecimento já não é auto-infringido. O padecimento é quando você tem uma doença, por exemplo. A pessoa está com doença, está sofrendo de um mal. E aquele padecimento, você coloca ele no altar de Nosso Senhor. E aí todo aquele sofrimento que você padece, você entrega. Então, é muito comum você ver os santos ter história de ter uma doença que o faz sofrer muito. E as pessoas só descobrem quando ele falece. Não, ele sofria disso, sofria daquilo, mas ele nunca reclamou. Porque todo aquele sofrimento ele entrega no altar do Senhor. Então você tem uma diferença aí entre penitência e padecimento, que são dores infligidas ao corpo. Aí você tem o sofrimento e a mortificação, que são mais assim, tem mais a ver com a alma. O sofrimento e a mortificação tem mais a ver com a alma. O sofrimento, ele não é auto-infligido, então, mas você pode sofrer. Quando você ama,
você sofre. Você sofre pela pessoa amada, pelo seu trabalho, pela sua missão. Você sofre pelas pessoas, né? Então tem toda uma coisa espiritual. Você sofre quando as pessoas ofendem a Deus, né? Quando elas desprezam a fé. Então você tem vários sofrimentos que vão infringindo a sua alma. Mas ele não é auto-infringido. Quando fala da mortificação, que é o tema dessa palestra aqui, dessa curta palestra, é exatamente isso. O que é a mortificação? A mortificação é a flagelação constante de toda a vontade própria. Inclui-se no sacrifício total da obediência. Então, a mortificação, ela vai ser o sacrifício da vontade própria. Então, quantas vezes você vai pegar aquela vontade que você tem e você vai sacrificar? Não, eu gostaria de, né, ir passear na praia, de ir para o banho, né, no final de semana. Você gostaria de... Não tem essas vontades que a gente nutre. E você sacrifica essas vontades para o reino de Deus, para servir o próximo, para ajudar um doente, né? Então você aprende a sacrificar aqueles seus desejos, né? Então, putz, eu queria isso, mas eu vou não fazer. Eu vou fazer outra coisa. Então você acaba optando para fazer outra coisa e aquela vontade fica sendo mortificada, né? Então, todas essas vontades você vai mortificando. E aí ele fala da obediência. A obediência é, você tem lá uma situação onde você recebe uma ordem de alguém que é superior a você, né? Aquele que te orienta, seu pai, sua mãe. Seu pai e sua mãe te dão uma ordem e você não gostaria de fazê-lo. Mas você obedece, você sacrifica, né, a sua vontade para obedecer ao seu pai e sua mãe. A mesma coisa acontece nas ordens religiosas. Você recebe ordens que você acha que não são viáveis, mas você obedece para mortificar a sua vontade. E aí está exatamente esse sentido da mortificação. Eu mortifico a minha vontade fazendo aquilo que me foi ordenado. Então eu obedeço e assim eu contrario minha própria vontade. Então nós temos aí inúmeras formas de mortificação. Então na hora que você vai fazer alguns favores para vizinhos ou na comunidade, quando você vai ajudar em qualquer coisa, não é aquilo que você queria, né? Você gostaria de, sei lá, ministro da palavra, mas te mandam você varrer o pátio. Então assim, e aí você acata. Ah, mas eu sou um cara letrado, eu falo bem, mas o que calhou para você é uma vassoura e uma pá. Então você tem que acolher com a maior alegria e fazer o mesmo trabalho. Né? Você mortificar aquela sua vontade, aquele seu desejo de fazer outra coisa. Né? Ou, por exemplo, quando você está numa relação de casal, você gostaria de trocar de carro, ou você gostaria de comprar uma coisa para você, né? Um relógio novo, ou coisa assim, você tem aquela coisa da vontade, mas você sacrifica a sua vontade em função de um bem maior, de um bem que vai alcançar toda a família. E aqui diz o seguinte: a mortificação é uma grande virtude, filha do sofrimento, irmã do padecimento. É o sal que se temperam todas as virtudes, que, sem esse condimento precioso, não tem sabor. Então, você sacrificar sua vontade é o segredo, é o tempero de todas as virtudes. Qualquer coisa que você vá querer dominar na sua vida, ah não, eu quero ser um excelente, um exímio
vamos dizer aí, karateca. Você treina karatê, você vai ter que sacrificar tantas outras vontades que você tinha para treinar, né? Quem é você quer ser um nadador, competir em natação, você vai sacrificar finais de semana com amigos, então você vai ter essa coisa para você adquirir essa virtude, né? Então a virtude ela vem do sacrifício. E muitas vezes é aquela vontade que você vai ter que abrir mão para fazer o que tem que ser feito. A alma mortificada é pura, obediente, humilde, penitente, acompanhada por todas ou quase todas as virtudes. Então, esta questão de você, né, a flagelação de toda a vontade própria, que é a mortificação, é que ela vai nutrir, ela vai ser o tempero das virtudes, que você vai se apegar àquilo que precisa ser feito para alcançar um objetivo, né? Essa coisa de nutrir as próprias vontades, isso é muito perigoso. Você tem que se apegar àquilo que precisa ser feito, que precisa de você, e você vai em missão. Aí aqui diz o seguinte: a mortificação é virtude secreta que, na ocultação e escuridão, proporciona grandes progressos. É inimiga do barulho. Então vejam só, a pessoa que se mortifica, ela não fica lamentando, né? É um pecado seríssimo nessa questão da lamentação, né? Você fica lamentando, você faz. Você abre mão do seu desejo, mas você fica naquela murmuração terrível. E ela não frutifica nessas condições. Pode ter algum fruto, mas aqui diz o quê? A mortificação é virtude secreta. Secreta. Você se mortifica secretamente. Na ocultação e escuridão. Proporciona grandes progressos. Então é inimiga do barulho. Então esse barulho é que você deve evitar, para você ter uma mortificação adequada. Então, o que nós podemos tirar disso? Todas as virtudes, elas vêm de certa forma de uma mortificação. Você abre mão da sua vontade e você então se dedica ao que precisa ser feito, né? Todo mundo que alcançou algum grau, né, de habilidade sabe o que é isso. Você abre mão daquilo. Quero aprender inglês. Você quer aprender inglês, você vai ter que sacrificar tardes e noites estudando, praticando, estudando. Então, é uma forma de mortificação daquilo que você queria, que era jogar videogame a tarde toda, né? Ou dormir até 10 horas todo dia, né? Quantas coisas a gente gostaria de fazer. Finais de semana entre amigos, né? Festa, show, e você vai abrir mão de tudo isso. Até mesmo quem vai fazer um concurso público tem que abraçar algum grau de mortificação, tá bom? Nós ainda temos nesse capítulo a abnegação e a perseguição. A perseguição é muito interessante. Então, vamos acompanhar aí e até a próxima.